Fala pessoal, tudo bem com vocês? E bem-vindo a mais uma dica do dia. E hoje a gente vai falar sobre eles, os nossos acordes de pestana. Aquele acorde que a gente precisa apertar com o primeiro dedo mais de uma corda para conseguir fazer algumas notas, certo? É necessário saber fazer pestana, saber fazer acorde com pestana? De um modo geral, sim, porque assim, a gente, para fazer um encadeamento completo dentro de uma música, a gente vai em algum determinado momento pelo menos fazer um acorde e alguma posição de algum acorde, de alguma inversão que vai ter que utilizar a pestana, certo? Quando a gente precisa tocar em uma região, né, normalmente quando você toca e canta, e a tonalidade para você, essa tonalidade nessa primeira posição não é tão confortável, a gente utiliza essa ferramentazinha aqui para poder fazer o trabalho da pestana, né? Então eu coloco ela aqui na corda, certo? Eu aperto bem e aí agora eu consigo tocar em uma outra região várias notas sem precisar utilizar a pestana, certo? Então, o que é essa pestana e para que serve? Eu vou pegar um acorde aqui, por exemplo, um acorde de Lá. Legal? Eu tô aqui com o meu acorde de Lá. E aqui no começo eu tenho a minha pestana, a pestana do violão, que é onde as cordas ficam apoiadas e é onde começa a corda. Então o som da corda ela começa aqui, certo? Aqui eu tenho um acorde de Lá. Se eu simplesmente jogar esse acorde duas casinhas para cima, ó, uma, duas, eu vou ter um acorde de Si. Tá vendo aqui? Eu mantive a mesma posição dos três dedos juntinhos aqui, da posição do Lá, só que agora eu coloquei a minha pestana como se eu pegasse a pestana daqui e puxasse ela para frente. Só que aí agora eu vou utilizar o meu dedo para apoiar. No começo, dói um pouquinho, é um pouquinho cansativo, né? Cansa um pouquinho a mão, então tem que fazer bastante alongamento para poder desenvolver, para poder você criar uma certa resistência. Mas eu vou contar um segredo. Na verdade, para você ter e conseguir tocar mesmo de verdade as pestanas, você precisa treinar pelo menos um pouquinho, tá? Então, a dica de hoje é para a nossa mão esquerda e como vai funcionar. Eu vou colocar os dedos sobre as cordas. Pensa por enquanto agora sobre as 6 cordas mesmo. Então, eu vou colocar aqui ó, o primeiro dedo sobre todas as cordas. E eu vou utilizar os outros dedos para dar um apoio nele. Então, vai ajudar a apertar, certo? Agora neste momento eu não vou me preocupar tanto, principalmente nos primeiros dias, em ter que tirar o som, a sonoridade do violão de todas as cordas. Eu vou só apertar e tocar, aí eu relaxo, certo? Aperta e toca e solta. Não fica apertando, segurando, travando, tá? Porque sua mão vai começar a doer. E não é esse o objetivo. É você entender qual que é a força necessária para você conseguir tirar o som. Legal? E eu vou subindo de casa em casa. Eu vou fazendo, ó. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta e solta. A mesma sequência, ó. E ótimo. Então eu vou fazer pelo menos isso um pouquinho todo dia. Vou colocar um dedo na corda, vou apertar e vou soltar. Se você observar o canto do seu dedo aqui, ele vai ficar marcado, tá? Isso daqui é normal. No começo até, dependendo a corda, a posição da corda, se ela estiver muito alta, ela vai machucar um pouquinho mais, vai ficar meio doloridinho, tá bom? Então pensa assim, na primeira semana você só vai treinar isso daqui. Legal? Você vai apertar e vai soltar. Na segunda semana, você já pode apertar e tenta fazer um ritmo. Segura um pouquinho mais esse dedo, ó. Então eu fiz baixo, baixo, cima, cima, baixo. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Certo? E aí eu soltei. Relaxei, faz um pouquinho de movimento se a mão doer um pouquinho. Alonga um pouquinho, faz um pouquinho de exercício para fortalecer. E aí para a próxima casa. Aqui eu estou fazendo de uma vez só. Mas se sua mão doer, solta, relaxa um pouquinho. Próxima casa.
Legal? Então, pensa, primeiro dia a gente fez primeira semana só o trabalho de colocar e jogar o dedo para baixo, né? Sem preocupações. Agora no segundo dia eu já coloquei o dedo e estou segurando um pouquinho mais para fazer esse acompanhamento rítmico, certo? E aí agora sim, depois que sua mão já acostumou com esse dedo preso, a gente vai começar a coordenar esses outros 3 dedos. O acorde que eu acho que é mais simples agora para a gente começar a fazer é justamente o acorde que a gente fala que ele tem uma nona. O que seria a nona? Seria, se a gente contasse na escala, vamos começar pelo Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Seria a nona nota com base na fundamental, certo? Então toda vez que eu fizer um acorde, pensa aqui igual o Lá, na posição do Lá, só que eu tiro o dedinho, é um Lá com nona, legal? Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar eles para frente e vou colocar esses 2 dedos aqui de apoio. Ele vai te dar um apoio melhor. Mas a base principal é o indicador. Eu só vou usar o dedo médio para dar um apoio. Um Si com nona, Dó com nona, Ré com nona, Mi com nona. Só que agora a gente não vai se preocupar tanto com os acordes. Então eu vou fazer cromaticamente, tá? Eu vou fazer casa por casa. Certo? Eu estou subindo, seu dedo vai ficar bem marcadinho, a mão vai doer às vezes um pouquinho. O que você faz? Faz um alongamento. Legal? E aí eu treinei essa posição do acorde com pestana nessa posição do Lá, tá? Agora vamos treinar, fazer o acorde na posição aqui de cima do Mi. Aqui de cima, tá? Então eu vou jogar ele para frente e vou colocar o dedo aqui na primeira casinha. Colocar minha pestana, tá bom? Certo? É isso que vai acontecer. Esses dedos aqui, a posição do Mi, vão subindo e o indicador ele vai colocando aqui em cima na pestana. Legal? E aí eu vou até aonde eu conseguir. Lembrando que se o seu violão não estiver muito bem regulado, as cordas aqui mais para baixo às vezes pode ficar muito alto, então você vai ter muito trabalho na hora de apertar. Então não precisa forçar se as cordas do seu violão não forem muito altas, tá? Aqui em cima nessa primeira posição também é um pouquinho chato. Normalmente no começo eu gosto de treinar mais nessa posição aqui do meio, que é mais confortável até para poder apertar as cordas. Legal? Então pessoal, essa foi a dica de hoje. Revisando, primeira coisa, eu vou colocar um dedo na corda e vou tocar. Eu vou apertar a corda, tocar e soltar. Depois que você percebeu, né? Eu aconselho sempre uma semana fazendo isso. Na próxima semana, põe o dedo na corda e faz um ritmo. Quer dizer, você já está criando uma resistência, uma força maior. O seu dedo está ficando mais preso, um tempo maior preso na corda. Tá? E aí na terceira semana eu já começo a colocar os acordes. Quais acordes? Pode ser o acorde de Lá ou o acorde de Mi. Lembrando que você vai ter que montar esse acorde pensando que o primeiro dedo ele vai ficar fora. Então você tem que montar pensando em usar o segundo, o terceiro e o quarto dedo. Tá bom? Então você pensa na mesma posição do acorde de Mi, só que em vez de colocar o primeiro dedo você coloca o segundo. E aí o primeiro dedo, o indicador, ele vai ficar aqui fora no lugar da pestana e você vai jogando só para frente. Mesma coisa o acorde de Lá. Em vez de você montar começando com o primeiro dedo, monta começando com o segundo, deixa o primeiro solto e depois vai jogando ele para frente para fazer esse exercício de cromatismo utilizando a pestana. Legal? Não é dos acordes mais fáceis, é aquele acorde que a gente precisa treinar mais, né, para conseguir desenvolver essa sensibilidade, essa força na mão para conseguir tocar esse acorde sem ficar tensionando, tá? Que eu não estou criando uma tensão, e sim colocando uma pequena força para poder tocar esse acorde. Legal? Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Tchau, tchau e até a próxima dica.